coisa muito interessante que geralmente o aluno tem uma ideia errada, né? Então, geralmente o aluno pensa que o nosso sistema imune pega o antígeno, processa, aí ele vai lá no linfonodo e espera assim, ei, monta mas a mãozinha assim, tem que ser igual assim que nem eu, isso. Monta um receptor para reconhecer esse antígeno aqui. É assim que geralmente vocês imaginam que funciona, né? Pega o antígeno, vai lá, monta um receptor. Não é assim que funciona o nosso sistema imune. E a gente então vai entender agora como o nosso sistema imune monta esse repertório imune. Mas antes a gente precisa conhecer as moléculas que são responsáveis por isso, que vão ser o receptor de célula B, que é a imunoglobulina de membrana. A molécula de imunoglobulina, ela tem uma forma de membrana que fica ligada na membrana do linfócito B. Mas ela é responsável apenas por reconhecer o antígeno. Não é ela que produz o sinal intracelular, a cascata de ativação que vai ativar a célula B. Quem vai fazer esse processo de transdução do sinal é essa molécula acessória aqui que fica encostadinha, tá, no receptor da célula B, chamada IgA e IgB. É ela que vai produzir os sinais intracelulares que vão ligar o DNA, fazer a ativação da célula B, proporcionar a expansão clonal e ativação dessa célula B à produção de anticorpos secretores. Da mesma forma, o TCR é apenas o receptor responsável por reconhecer o antígeno ligado ao MHC. Não é ele que produz os sinais intracelulares, a cascata de ligação que vai promover a expansão clonal e a diferenciação desse linfócito. Quem faz isso são essas duas moléculas acessórias aqui, o CD3 e a cadeia zeta, que vão produzir os sinais, geralmente baseados em resíduos de tirosina que vão ser ativados, tá, internamente para promover a cascata de proliferação celular e ativação. Os antígenos que esses receptores reconhecem são diferentes. A gente viu que o TCR apenas reconhece moléculas, tá, de um tipo. Que tipo seria esse? Proteínas. Isso, só as proteínas podem ligar no TCR. O TCR só apresenta moléculas de proteína, didaticamente falando. Porque a gente vai ter os TCRs gama-deltas que estão ligados a outro tipo de antígeno. Mas para não confundir, a gente estuda dizendo que o TCR apenas apresenta antígenos proteicos. Beleza? Já a imunoglobulina, ela exibe uma gama muito maior de antígenos, porque ela tem uma coisa chamada de apresentar antígeno, de reconhecer antígenos lineares e antígenos conformacionais. Isso faz com que ela possa responder a proteínas, açúcares, lipídios, ácidos nucleicos e até mesmo minerais. Algumas pessoas conseguem responder a alguns minerais da natureza através da resposta de imunoglobulina. A diversidade de reconhecimento é extremamente grande para essas moléculas. O nosso organismo é capaz de formar uma diversidade de anticorpos, tá, de aproximadamente 10 a 9 especificidades distintas, da ordem de 1 bilhão de moléculas diferentes ele consegue reconhecer. E para as células T é da ordem de 10 a 11, ali muito próximo, né, da casa de 1 trilhão de moléculas diferentes. 100 milhões. Muito bem. O reconhecimento da molécula, eles são distintos, tá? Apenas a parte final da molécula de IgG, da imunoglobulina de membrana, é responsável por reconhecer, que são as regiões que a gente chama de regiões variáveis. Essas moléculas são feitas por uma região constante e uma região variável. A região responsável por reconhecer os antígenos são as regiões variáveis.
para que então possa exibir essa grande diversidade. O reconhecimento pela imunoglobulina, tá? Ela vai estar ligada apenas ao reconhecimento do antígeno, mas o sinal é feito, como eu disse anteriormente, pela proteína alfa-beta e no TCR pela cadeia do CD3 e zetas que estão associadas ao TCR. Agora a gente vai ver um pouquinho de como ocorre a formação de diversidade dos TCRs, tá? E dos BCRs, que são os receptores de célula B. No nosso genoma, a gente vai ter esse baralho aí para formar o receptor em si. Mas a gente tem muitos genes que podem ser escolhidos. E é esse que é o grande trabalho de reconhecer como é formada a diversidade do anticorpo. Para formar um anticorpo ou um TCR, a gente vai precisar de uma região V, uma região D, uma J, tá? E a cadeia constante, para que haja a formação da molécula do anticorpo. Esse a gente está falando de um dos lados do anticorpo. Do outro lado, eu ainda vou precisar de uma cadeia V, uma cadeia J e uma cadeia C, para fazer a ligação do anticorpo. E esse processo é duplo, tá? Ele ocorre para cá, do outro lado também, só que ele vai ser exatamente igual a esse daqui. Mas então, como é que eu formo essa diversidade? Pela combinação. Para formar o anticorpo, eu preciso de apenas um gene V, um gene D, um gene J e um gene da cadeia pesada. Mas eu tenho dezenas de alelos para escolher um. Então, para escolher um gene V, eu tenho aproximadamente 45 alternativas para escolher um gene V. Vou ter 23 alternativas para escolher um gene D e vou ter ali 6 alternativas para escolher um gene J. E ainda do outro lado, está quase, ainda não terminei, né? Então do outro lado, eu ainda tenho mais um gene V e mais um gene J e um gene C. Que eu vou ter 35 opções para esse daqui. E mais, cadê? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui. E 1 da região constante. Então a combinação desses genes aqui, fazendo a combinação aleatória, desculpa, esse daqui ainda vou ter ali. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ainda vou ter 9 genes para a cadeia constante. Então, quando eu faço essa combinação aqui, é que eu vou montar o repertório imune de um indivíduo, que vai dar ali da ordem dos 3 milhões de moléculas diferentes. Esse aqui é o gene J, foi mal, da cadeia elétrica. Esse mesmo processo vocês podem perceber que também funciona para o TCR. Tá? Dentro do TCR eu vou ter a mesma coisa, uma região V com 48 opções, duas regiões D, dois locos J, J1, J2, cada um com 6, e a mesma coisa na cadeia alfa, V1, 45 opções, J em torno de 7 opções e uma região constante. Fazendo com que haja ali também por volta de 6 milhões de combinações diferentes possíveis para a molécula do TCR. Tá? Lembrando que apesar de ter tudo isso aí, eu só preciso de uma região V, uma D, uma J, uma V e uma J do outro lado e uma C. Então todo o resto, quando o indivíduo está formando
a célula B ou a célula T é jogado fora. Jogado fora. Eu não preciso mais dele. Como? A gente vai ver isso daqui a pouquinho quando eu vou falar da seleção do repertório. A gente ainda está falando da formação do repertório. Tá? Calma, cara, já está chamando Deus. Nem começou. E aí, tu já ia me chamar de mentiroso se tivesse feito direito à combinação. Porque eu disse que era da ordem de bilhões, que a gente só achou por volta de 3 milhões e por volta de 6 milhões. Mas e cadê os bilhões então, professor? Os bilhões, eles vão ser dados devido à região D, entre D e J, que chama de região de diversidade. Porque lá ocorre um evento muito diferente. Lembra que eu falei para vocês que aqueles genes estão espalhados no cromossomo? E eu preciso então juntar para formar uma molécula linear, que seria a molécula do TCR, receptor de célula T, ou do BCR, o receptor de célula B. Então eu vou precisar grudar, depois de cortar o DNA, grudar uma região V com uma região D, com a J e a região C, que é a região constante. Só que no meio dessa região aqui, entre a D e a J, que a gente chama de região de diversidade, ocorre um processo muito estranho, que é o que vai dar o resto da diversidade. Dentro desse local aqui, na junção DJ, pode haver remoção de nucleotídeos ou adição de nucleotídeos. E o que é que isso tem a ver, professor? O que é que tem a ver adição de nucleotídeos ou remoção de nucleotídeos nessa região? Tem a ver que para o nosso código genético, cada trinca do DNA de DNA vai gerar um códon que corresponde a um aminoácido diferente. Então, toda vez que eu retiro nucleotídeos ou eu adiciono nucleotídeos, eu mudo a fórmula, eu altero os aminoácidos que compõem essa proteína, aumentando a diversidade da ordem dos milhões para a ordem dos bilhões. E no caso do TCR, da ordem de trilhões. Beleza? Estão certos disso? Não querem perguntar nada? É complexo. Eu não acredito que seja um formular da gente. TCR representa 4 milhões. Certo. Eu vou apagar aqui para a gente poder falar das outras partes. Dezena de Esse aqui quadrilhões. está muito forte, está avançando o quarto aqui. É verdade. 5 dá até gente, né? Sim. Perde a. Você também, o apagador já está levando farelo. Já está sujando mais do que isso. Camada com você. Beleza, podemos continuar? Então vamos falar então agora da seleção do repertório de receptores imunes. Então, lá na medula óssea, você vai ter o progenitor linfóide comum, que é aquele da primeira divisão da célula tronco multipotente da medula óssea. Ela tem aquela célula tronco diferenciada. Na primeira divisão, ela se renova e uma célula vai ficar engajada com uma série de células, ou da linhagem mieloide ou da linhagem linfóide. No caso aqui, da linhagem linfóide. E o primeiro processo que essa célula, agora que se tornou da linhagem linfóide, precisa fazer é se direcionar a formar uma célula Pro-B ou Pro-T. Como é que ela faz isso? Através da expressão
da enzima recombinase VDJ de célula B, que vai atuar nos cromossomos aonde estão os genes da imunoglobulina, e a recombinase VDJ de célula T, que vai ser ativa para fazer a recombinação do TCR. Por que recombinase VDJ? Por causa da região VDJ que é formada nessas moléculas. Então, se essa célula for Pro-B, ela vai apresentar a recombinase VDJ de célula B, que vai trabalhar os cromossomos aonde estão os genes de G. Se ela for uma recombinase VDJ de célula T, ela vai trabalhar o cromossomo onde estão o VDJ de TCR. E o primeiro passo para ela provar que ela se engajou é ela se transformar na célula Pro-B, Pro-T aqui, apresentando a cadeia pesada do anticorpo ou a cadeia pesada do TCR. Se ela apresentou, ela fez a função dela, seleção positiva. Ela vai continuar viva. Se ela não apresentar o receptor de superfície, ela vai ser destruída, seleção negativa. Beleza? No terceiro passo, essa célula vai precisar completar o processo de maturação do receptor de célula T ou receptor de célula B, apresentando agora a cadeia leve do anticorpo. Se ela conseguir fazer o processo e completar a cadeia leve, seleção positiva, ela continua, tá? Seleção positiva, ela continua. Se ela não conseguir expressar a outra cadeia, ela tem a falha na expressão do receptor completo e é selecionada negativamente, morte celular. A partir do momento em que o receptor está pronto, essa célula precisa ser testada. E aí é que vem a discussão sobre o teste. Dessa célula T ou célula B na medula óssea ou no timo. E aí vem aquela ideia que eu falei para vocês. Que antígenos estão sendo apresentados para essas células T e B? T no timo e B na medula óssea. Que antígenos são esses? São os antígenos ambientais que estão aqui? São os antígenos dos patógenos? Que tipo de antígenos são esses? É só você lembrar daquela discussão inicial para a espécie humana, né? Para a sobrevivência da espécie humana, um grupo específico é resistente a qualquer novos patógenos, certo? Ou mutação desse patógeno, para garantir a sobrevivência da espécie humana. Mas para o ser humano, quem importa sobreviver? Eu. Então, nesse momento aqui, estão sendo apresentados antígenos próprios. Por quê? Se não for eu, pode sentar a porrada, filho. É assim que a gente testa. Eu vou apresentar para o meu linfócito a mim mesmo. Ó, tenta reconhecer aqui. Põe só o dedinho, só assim. Bora, mulher. Reconheceu fraco? Está liberado. Não vai me fazer mal. Agora mão cheia. Reconheceu forte? Esse vai me fazer mal. Morre. É assim que é a seleção. Reconheceu fraco? Não vai me causar uma doença autoimune? Está liberado. Reconheceu forte? Vai me causar uma doença autoimune? Seleção negativa. Morre. Professor, não seria bom se não reconhecesse nada? O problema de não reconhecer nada é que, se ela não reconhece nada, põe a tua mão assim, significa que tem, deixa a mão assim, significa que tem um defeito no receptor. O receptor dela não presta. Então, não reconhece nada é porque o receptor não está completo. Morre. Morre, na verdade,
Bem aqui, o receptor não está completo. Beleza? Beleza. Agora vamos ver individualmente esse processo nas células B e células T. Então, na linhagem germinativa, a gente vai ter a célula tronco, linfóide, aquela que ainda não é nem B nem T. E o primeiro passo é ela virar uma célula pró-B, que significa ela expressar a recombinase VDJ de célula B, para que então ela faça a recombinação na linhagem da imunoglobulina. Então, o primeiro passo é ela expressar essa recombinase VDJ. Se ela conseguir expressar a recombinase VDJ, ela continua para o segundo passo, que é montar a cadeia pesada da imunoglobulina. Se ela não consegue, ela não vai expressar a cadeia pesada e vai ser seleção negativa. Quando a gente vai ver lá a posição da cadeia pesada, a primeira cadeia pesada é a Mi. Se ela é Mi, ela vai dar origem ao IgM. E a que está pertinho dela é a D. Ela pode fazer um splice alternativo e apresentar uma imunoglobulina de membrana do tipo D também. Mas vamos seguir aqui na lógica. Então, quando ela é uma célula pré-B, é quando ela apresenta esse imunoglobulina de membrana parcial na membrana. Ela vai continuar e tentar agora expressar completamente esse receptor de membrana. Se ela consegue expressar esse receptor de membrana completo, ela vai passar para o próximo passo. Se ela não consegue, seleção negativa. Beleza? E aqui no final, como eu falei para vocês, ela pode fazer o splice alternativo e apresentar como imunoglobulina de membrana IgM e IgD, e a gente vai fazer o teste, o autoteste. Lembrando, quem vai ser apresentado para a célula B? Os antígenos centrais da medula óssea. É lá que são formadas as células B. Então, nesse momento, na seleção do repertório, estão sendo mostrados os antígenos centrais da medula óssea para a célula B. Beleza? Se ela reconhecer forte, ela vai ter a seleção negativa. Se ela reconhecer fraco, seleção positiva, ela continua e aí ela vai sair da medula óssea e ir para os órgãos secundários, que são linfonodo e baço. Beleza? Mas essa célula que reage forte, ela tem uma segunda chance. A medula óssea também dá uma segunda chance, né? Quando ela é enganada na vida, ela vai dar uma segunda chance. E aí, essa célula que enganou ela, né? Que disse que estava fazendo todos os formes, mas entregou só 2. Eu vou dar uma segunda chance para ela fazer os formes agora, né? Mas se ela me entregar de novo só 2, aí não tem segunda chance. Se ela estiver me entregando de novo só 2 formes, vai ser seleção negativa. Professor, mas não erra? Erra. Né? Às vezes o cara erra e perdoa uma terceira vez. E aí tem um problema sério quando perdoa a terceira vez. Porque geralmente você vai ter uma doença autoimune. Então perdoar demais às vezes gera uma doença. Cuidado. A seleção do repertório de célula T é muito semelhante, mas tem as suas características próprias. Assim que a célula T se transforma numa célula pró-T e apresenta, né, a recombinase VDJ de célula T que vai recombinar o TCR, ela precisa sair da medula óssea. Por quê? Porque o órgão que vai fazer o treinamento central dos linfócitos T é o timo. Então, logo quando a célula T ela é engajada com uma célula pró-T duplo negativo, ou seja, ainda não tem nem CD4 nem CD8, ela vai sair da medula óssea e se encaminhar para o timo. Lá no timo, ela vai fazer a continuação do processo,
se transformando numa célula pré-T, onde ela vai expressar a cadeia do TCR, uma das cadeias do TCR, e então ela vai completar essa cadeia do TCR. Se ela completar a cadeia do TCR, ela vai ter o TCR completo e ela vai ser ao mesmo tempo CD4 e CD8 positiva. Cara, que tosse chata. Então, só recapitulando, ela precisa então expressar a recombinase VDJ para se transformar numa célula Pro-T, tá? Ela vai ser duplo negativo, ainda não vai apresentar nem CD4 nem CD8. Se ela não conseguir expressar essa recombinase VDJ, ela vai sofrer a seleção negativa. Se ela conseguir, ela vai apresentar a molécula, metade da molécula do TCR, e vai se transformar numa célula pré-T, na seleção positiva. Desse momento, ela vai precisar completar o TCR dela e apresentar as moléculas CD4 e CD8 ao mesmo tempo, tá? Sendo então uma célula duplo positivo. Célula T imatura duplo positivo. Beleza? Se ela não conseguir apresentar o CD4 e CD8 positivo ou o TCR completo, seleção negativa. Mas aí já é no time? Aqui já é no time. E agora, a gente, depois que ela está completa, duplo positivo, ela vai ter então que reconhecer o antígeno. Tudo bem? Tudo certinho até aí? Não querem perguntar nada? Tenho certeza, porque se tu não me perguntar agora, eu vou te perguntar. Não? Por que diabos essa célula aqui é duplo positivo e é uma célula T que apresenta CD4 e CD8 ao mesmo tempo? Ah, José, tu esqueceu que ou ela é CD4 ou ela é CD8? Porque ela é duplo positivo. Depende do MHC que vai mostrar para ela lá, se é o próprio ou se é externo. Agora está começando a fazer um sentidozinho na cabeça de vocês, mas ainda não é bem esse o sentido. É sim. É que essa célula aqui, Sempre quero que seja então essa célula aqui é uma cidadã indecisa. Ela ainda não sabe o que ela é. Ela não sabe se ela quer MHC de classe 1 ou se ela quer MHC de classe 2. E ela tem, vamos dizer assim, um guia na vida. Eu quero experimentar para decidir. E aí, ela vai deixar para na hora que ela for reconhecer o MHC, se ela reconhecer o MHC de classe 1, ela vai se tornar uma célula T CD8 e vai dispensar o CD4. Ou, se ela reconhecer o MHC de classe 2, ela vai jogar fora o CD8 e se tornar uma célula CD4. Mas ela só faz isso quando ela reconhece o MHC. Então ela é uma célula indecisa que precisa experimentar para saber do que ela gosta. Beleza? Tudo certinho? Mas a seleção ela vai ocorrer da mesma forma, tá? Se ela tiver um reconhecimento fraco, seleção positiva. Se ela tiver um reconhecimento forte, seleção negativa. Se ela não reconhecer nada, seleção negativa. Tá? Então, para que haja seleção positiva, eu preciso de um reconhecimento fraco, para que ela então se torne uma célula TCD4 positiva ou CD8 positiva. As células CD8 também podem ter redução de receptor, tá? Mas a célula CD4 ela trabalha diferente. Quando ela se engana, ela precisa de um processo muito mais profundo do que a célula B para que ela seja aceita de novo. Realmente uma mudança de vida. Eu já ouvi isso em algum lugar. Mas essa aqui precisa se comprometer com um processo realmente diferente na vida dela. De deixar de ser uma célula inflamatória e passar a ser uma célula reguladora. Essa é a segunda chance que a célula TCD4 tem. Quando ela chega aqui e reconhece meu antígeno bem forte, eu reconheci muito forte esse antígeno,
eu posso mudar. Para quê? Para regular. Toda vez que eu encontrar o meu antígeno sendo destruído, eu vou regular as outras células para baixo. Calma, filho. O que tu está destruindo aqui é a gente. Bora, sossega aí, linfócito T, sossega macrófago, sossega... Opa, foi mal. Sossega macrófago, sossega a célula B, mastócito, eosinófilo, controlando a força da inflamação. Muitas vezes a falta dessa célula T reguladora é que leva à exacerbação do processo inflamatório. Porque como eu não tenho uma célula regulando a destruição do meu tecido, ela acaba crescendo demais e prejudicando um órgão. Onde a gente vai ver em doenças que na maioria das vezes não tem o patógeno, uma carga patogênica em si, mas quem causa a destruição é o sistema imune, que tem uma exacerbação da sua resposta pela falta de regulação da destruição das nossas proteínas. Se vocês encontrarem por aí no livro falando de FOXP3, CTLA4, são as moléculas da célula T reguladora, que é a segunda chance que a nossa célula T tem dentro do processo de seleção. Mas, para ver se realmente vocês entenderam, né? Quem diabos são esses antígenos que estão sendo apresentados aqui para a minha célula T? Nesse processo de seleção de repertório. Se for ômega 6 classe 2 é uma proteína externa. Não, vem aqui, eu quero saber que proteína é essa aqui. Que está sendo apresentada. É uma proteína externa? Se for classe 2 é externa, se for classe 1 é endógena. Pensa direitinho. Eu vou esperar chegar a bactéria para eu testar esse cara aqui? Quem é que está sendo apresentado? Nós mesmos, são as autoproteínas. De onde? Se é uma célula T, qual é o órgão central? O timo. Então, são os antígenos centrais do timo. Eles que estão sendo apresentados aqui. Beleza? Para todas as duas, tá? Tanto no ômega 6 de classe 2 como no ômega 6 de classe 1, são autoantígenos do timo que estão sendo apresentados. Se apresentou, reconheceu fraco, seleção positiva. Se reconheceu forte, seleção negativa. As células CD4 positivas têm a segunda chance, tá? De mudarem de vida, deixarem de ser células inflamatórias e se tornarem células reguladoras. A gente está falando de antígenos centrais aqui, mas esse processo se repete nos órgãos secundários, que a gente vai então apresentar antígenos periféricos, tá? Então, quando a gente vai falar de tolerância, não sei se vocês vão ter a oportunidade de ler o capítulo de tolerância, você tem tolerância central, para linfócito T, antígenos do timo, para linfócito B, antígenos da medula óssea, e tolerância periférica, onde serão apresentados os antígenos periféricos. E é nesse antígeno periférico que é importante a interação com o ambiente, porque eu preciso ser capaz de ser tolerante a moléculas inócuas que não fazem mal, não são inflamatórias. Beleza? Através desse processo aqui. Se é uma molécula que não inflama, eu tenho que ser tolerante. Se é uma molécula que inflama, eu sento a porrada porque eu não gosto de ninguém que inflama. Não é assim que a gente é na vida, né? Eu não gosto de ninguém que inflame comigo. Então, aquele que inflama, eu sento a porrada. Aquele que não me inflama, eu tenho que ser tolerante. Então, quem senta perto do professor sempre é o exemplo, não vai ficar chateado. O Sérgio, da outra vez, me disse lá ele na prova, na aula, né, que ele estava do meu lado aqui, ocupou outro lugar, e eu disse para ele que eu tinha que fagocitar, né? E ele ficou frustrado, dizendo lá ele. Acontece quando você está perto do professor. Então, eu não posso esquecer, tá? Tolerância central, antígenos da medula óssea, célula B, antígenos do timo na célula T. Tolerância periférica, a gente está falando de órgãos linfóides, baço,
tecido linfóide associado à mucosa. Tolerância secundária. Tá? Antígenos próprios e antígenos externos inóculos. É por isso que durante a vida, eu falo para vocês que é importante ter contato com os antígenos ambientais, para que você desenvolva tolerância, porque se você não desenvolver tolerância, você vai desenvolver hipersensibilidade. Professor, os antígenos inóculos aí do time, principalmente, estão envolvidos com as células de memória. Aqui a gente está construindo o exército de fenótipos diferentes de reconhecimento. E aí, esse cara sai do órgão central e vai para o secundário. Lá no secundário que ele vai construir as células de memória. Porque ele vai ser apresentado aos antígenos ambientais que ele deve tolerar e aos patógenos que ele deve inflamar. Toda vez que ele inflama, as nossas células são muito semelhantes a gente. Eu disse para vocês que vocês não são rancorosos, né? Já vi, a maioria de vocês são rancorosos, né? Lembra daquele cara que inflamou contigo, lembra daquela menina que inflamou contigo. A mesma coisa no nosso sistema imune. Todo mundo que inflama o nosso sistema imune, ele se lembra. Pelas células de memória. Por hoje, parei para ti.